pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. Hey Pinkers! Aqui é a Vivian trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E antes de tudo eu quero que você deixe seu like, compartilha, favorita e claro, deixa aqui sua inscrição para você receber vídeos exclusivos toda semana aqui no canal. E hoje dia de review da Hora do Horror 2025, o Circo dos Horrores, a origem. Bom, meus amores, você aí que não sabe o tema, vou deixar aqui por aqui um link explicando o que é Circo dos Horrores, por que ele voltou nessa edição, falando um pouquinho dos tasers e muito mais. Hoje vamos focar um pouquinho, né, de como foi a pré-estreia, né, e a estreia no caso, né. Então assim, gente, eu posso resumir que foi maravilhoso. Pra mim foi algo nostálgico, foi algo diferente, foi um momento diferente pra mim como Hop maníaca, tá? Mas claro que a gente já viu aí reviews de visitantes que não conhecem a história do Circo dos Horrores, que já detonou o circo desse ano, que já detonou o tema. Mas bora lá que a gente tem todos os pontos e eu vou falar um pouquinho do dia pra vocês. Bom, meus amores, começando aí o nosso dia, né, da Hora do Horror, como vocês sempre viram, tava atrasadíssima, nunca me atraso, mas dessa vez, devido à situação que vocês já viram lá no outro canal, que é o meu diário, que é o Vivian Lucena, vai lá, se inscreve também, que lá, todo dia eu tô lá fazendo vídeo e muito mais. E, gente, eu não tava empolgada, não tava animada, então eu particularmente, tá, gente, eu peço até desculpas pelo meu ânimo, né, no meu dia e no vlog, que eu não tava bem. Mas com o tempo, pessoal, que eu vou fazendo vídeo, vou falando com vocês, vou trazendo conteúdo, a gente vai melhorando esse ânimo, né? Aos poucos, logo eu volto a ser como era antes. E bom, gente, começamos o dia atrasada, correndo, pegando Uber, saindo correndo pra pegar o consulado. Cheguei em cima da hora de pegar o consulado. E um adendo, tá, gente? O consulado, uma coisa que me dói muito, ele tá super caro. Tá R$100 só pra gente ir. Claro que tem a vantagem, porque a gente para lá no Metrópole, a gente consegue pegar ele com tranquilidade, sem dor de cabeça, sem ter que ir até a Barra Funda. Mas eu estou pensando seriamente em ver se tem uma opção do Buzzer, né? Porque o Buzzer fez uma collab com o Hop Hari pra fazer, né, o translado dos visitantes até o Hop Hari. Então, se tiver um Buzzer por aqui, a gente pode tentar ir com ele. Aí eu explico como que funciona, tudo direitinho pra vocês irem com a Buzzer também. Bom, em resumo, fui pelo consulado, aproveitei o dia, como sempre, gente, tava com a Fernanda Maravilha. Se você não conhece, ela é uma pessoa muito especial, eu já conheço ela há muito tempo, ó, era aí Hop Hari. E eu passei o dia com ela, como sempre, fomos em 2 brinquedos só. Por que, Vivian? Por motivos de superlotação. Não chegou a ser superlotação, tá, gente? Mas tinha muito, mas muita excursão, muito ônibus. Então, assim, tava lotadíssimo de estudantes aquele específico dia. Um dia que eu falei, não, é sexta-feira, não vai escola nenhuma. Dia de estreia, não vai aparecer escola nenhuma. Lei do engano. Chegou ônibus a rodo e tinha gente pra chegar ainda. Eu estava em pânico. Mas, como eu sou Hop maníaca, já sou acostumada, já sei os brinquedos, como funciona e falei, bom, gente, deixa pra lá, né? Eu vou mais para a Hora do Horror, vivenciar a estreia, né? E dito e feito, só fui em 2 brinquedos. Desses 2 brinquedos eu fui pro salão, fiz as 4 sessões do salão. E pra quem tá indo no salão nessa época de Hora do Horror, tá tendo um show exclusivo. Não é show de horror, né, de terror, que nem nos outros anos, que era um show dos vampiros. É totalmente diferente, tá? Então isso eu fico até muito feliz, porque eles modificaram, né, para o tema da Hora do Horror. E seria muito legal se eles continuassem fazendo isso todos os anos, tá? Não sei o ano que vem, vamos ver. E, no geral, gente, eu gostei muito das apresentações, gostei muito do show do salão. E, por final, a última apresentação, a última coisa que eu fiz no dia foi ver o Teatro A Magia de Sonhar lá no Teatro de Caminda, que era uma coisa que eu tava louca pra assistir. A gente aproveitou, se divertiu bastante.
E no final fomos, né, para a estreia. Bom, daí em diante, gente, eu vou falar tudo como se eu fosse a visitante mais feliz e empolgada da vida, porque eu tava que nem uma criança cheirada no açúcar. Como vocês já sabem, né, que nem os outros vídeos que eu vou trazer aqui no canal, teve o ARG, teve toda a história. Quem participou de 2009 pôde ter o gostinho de como foi a era 2009 da Hora do Horror com o Circo dos Horrores, tá? Porque teve sim uma partinha da história no início, tá? Quer dizer, no caso, no início não, no final. Mas aí é um spoiler que eu não vou soltar, vocês vão ter que esperar eu mandar o vídeo da abertura e do encerramento aqui pro canal pra vocês entenderem. Mas no geral teve toda a abertura, né, foi maravilhosa. Contou um pouquinho sobre o pai, né, do Mr. Frake, né, no caso, não entendi se era pai ou se era avô, mas vamos deixar em off. Um ancestral do Mr. Frake. Pra quem não conhece o Mr. Frake, ele é um dos apresentadores, anfitriões do circo que se apresentou lá em 2009. Então ele é um dos responsáveis e que cuida do Circo dos Horrores. Aí lá, claro, a gente teve um anfitrião, uma pessoa antiga do Mr. Frake, que tinha um circo, que tentou fazer o circo dar certo, mas não deu certo. Aí ele falou com a cigana, já tentou. E aí a gente é apresentado, além da cigana, que tem-se na história do Circo dos Horrores, né? Temos aí o Devil, tá? O Devil é um papel muito... ele é um personagem muito importante para toda a história, o início, o prólogo, né? Vamos dizer assim, a origem do Circo dos Horrores. Claro que temos, além do Devil, temos o Demont, que é um dos palhaços mais importantes aí da era da Hora do Horror. Quem não conhece, né, talvez eu traga vídeos falando. Se vocês querem que eu traga histórias das Horas do Horror, comenta aqui que eu vou trazer vídeo, né, vou fazer um teste trazendo aí do Circo dos Horrores, já que temos aí sim, né, o nosso tema desse ano, que é palpável aí, saber um pouco da história dessa era de 2009 para vocês entenderem, né, tudo que acontece nesse ano. Claro que não precisa, tá, gente, vocês saberem a história de 2009, porque uma não tem nada a ver com a outra. Vamos dizer que a desse ano, ela complementa a de 2009, tá? Então vamos dizer assim que aqui é o início de tudo, tá? Pra vocês terem uma noção. Pra quem não tá entendendo bolhufas de nada, tá indo para o do horror e não tá sabendo, não participou do ARG, não foi atrás, esse é o momento de a gente entender aonde foi que foi criada a Hora do Horror, né? O Circo dos Horrores. Então, é a origem. A gente descobre como ela foi criada. E lá em 2009 é uma história totalmente diferente, mas que se liga, né? Tem uma continuação, né? E a gente sabe os motivos dos acontecimentos daquela Hora do Horror. Mas aquela Hora do Horror não tem nada a ver com essa, tá, gente? É só pra vocês terem um entendimento. É legal saber da história? É legal saber da história porque a de 2009 tem ligação com a desse ano, tá bom? Então é só um spoiler aí pra vocês terem um pouquinho de noção. Então se vocês quiserem, eu trago pra que vocês possam entender, beleza? Mas num quesito abertura foi maravilhoso. Eu adorei a abertura. O que eu achei que tinha muito, eu achava que não precisava, era muito palhaço. Tinha muito palhaço, muito palhaço. Tipo assim, eu acho que 5 ou 10 personagens ali do palco, metade era palhaço, vamos dizer assim. E pra mim não precisava de tanto palhaço, por quê? Na abertura, no caso, a gente tinha lá o palhaço Bambolê, tinha o palhaço 13, tinha o Devil, tinha o Demont e tinha o Donatello, né? Donatello, pra quem não conhece, ele é um dos personagens que participou da Hora do Horror do ano passado, de 2024. Ele tem uma história, ele tem um contexto e ele tem o porquê que ele tá aparecendo agora nesse tema, tá? Mas enfim, no caso, eu acho que não precisava de tanto palhaço, já que tinha vários palhaços famosos. Então tinha o Devil, que é um palhaço que é essencial pra história. O Demont, que já é um personagem do Circo dos Horrores, trazido pra essa essência do circo.
Tínhamos o Donatello, que ele é um bobo da corte, automaticamente um palhaço que vinha de uma outra era pra a Hora do Horror desse ano, né? Pra fazer parte do Circo dos Horrores. E também tínhamos personagens que não precisava. Então tinha muito palhaço pra pouco personagem de Circo dos Horrores. Beleza? Beleza. E ele explicou tudo, o motivo, por que o pessoal foi sequestrado, não, porque tinha essas monstruosidades pra dar certo. E no final, né, depois de toda a abertura, com a música de Lady Gaga, nossa amada Monster, que eu adorei, fomos para os túneis. Esse ano específico, eu agradeço o Hopi Hari, tá? Por motivos de eles entenderam o motivo do pouco tempo, mas não resolve o nosso problema de pouco tempo. Bom, pra quem ainda não manja, as Horas do Horror, antes elas eram um pouquinho mais extensas, acabava lá pras 10 horas, dava tempo de a gente conhecer todos os túneis, todos os lugares, dava pra gente ter uma imersão da história, porque o horário era até as 10 horas, então 10 horas era o limite máximo pra gente poder ir embora, então dava pra gente aproveitar. Mas nesse caso eles reduziram só pra deixar umas 2 horinhas, 3 horinhas só. Então, começa às 6, termina umas 7h50. Você tinha que estar lá na frente do palco, porque 8h15 você tinha que ver o show de encerramento pra você. 8h20 tá subindo pra pegar o ônibus, pra vocês terem noção que a gente só tem aí no máximo 2 horinhas. E antigamente a gente tinha 3 horas aí, né, de evento a mais, né, no Hopi Hari. Mas tudo bem. Como esse ano eles viram que era pouco tempo, não dava pra fazer 3 túneis, né? E eles resolveram só fazer 2, que isso facilita nós, né? Já que eles não vão flexibilizar e aumentar o horário do evento, a gente tem 2 túneis pra reduzir. Porque com 3 túneis, gente, não dava pra fazer nada. A gente tinha que, ó, correr. A gente tinha que escolher ou balada ou túnel. Então, normalmente eu escolhi os túneis pra aproveitar o tempo que eu tinha pra poder saber um pouco mais dos túneis, o que eles colocaram nos túneis, qual foi, né, toda a energia que eles colocaram. E esse ano tiveram 2 túneis, que era o Cativeiro e, no caso, não lembro o nome, se era Picadeiro ou se era a Tenda. Então vamos deixar aí Picadeiro ou Tenda, tá? O primeiro que eu fui, né, com a Fernanda foi a Tenda. Chegando lá, a gente foi pela entrada da Catapu, né? Diferente dos outros anos que era na Vurangue, a gente foi pela entrada da Catapu. E, gente, eles fizeram um trabalho magnífico nos túneis. Os 2 túneis estão impecáveis, as entradas estão maravilhosos, sabe? Eu adorei, né? Eles estão, assim, lindos, lindos. Se eu pudesse e se eu tivesse autorização, eu ia lá pra tirar foto exclusivamente em frente dos túneis. Quem sabe, né? Você me ajudando, dando aquela curtida, compartilhando, né? A gente pode ter esse acesso exclusivo futuramente. Mas, no geral, de noite, eles tinham aquele ar macabro, tinha aquele olhar muito... Nossa! Então, quando a gente entrava lá pro Picadeiro ou a Tenda, a grande Tenda, a gente era recebidos, né, com vários efeitos, né, que eles tinham lá na entrada, né, do próprio Picadeiro. Então, a gente era recebido com vários efeitos de fogo, com vários efeitos ali de luz. E até no dia, foi muito engraçado que, eu não sei, eu acho que deu um problema ali no jato de fogo e explodiu. Pô, deu uma explosão. Eu falei, efeito, efeito. A gente começou a rir naquele momento, mas foi muito, assim, na hora eu levei mó susto, porque explodiu. Mas eu acho que, não sei se foi premeditado ou se até o pessoal de lá não tava esperando. Mas foi muito bonito, assim, tipo, era cada detalhe que você olhava e falava, meu Deus, eu tô num circo macabro. Tô num circo. Entrando, pessoal, já tinha alguns monstros, mas não sei o porquê, bolhufas. O Hopi Hari botou na cabeça que túnel bom agora é túnel grandão. Que nem... E assim, não falando mal, eu acho que o Alcatraz, né, um exemplo de um túnel grande, mas que serviu para a Hora do Horror, foi o Alcatraz. O Alcatraz foi um dos maiores que o Hopi Hari já tinha feito de horror. E esse túnel valeu a pena porque em cada canto tinha um monstro. Cada canto tinha alguém te assustando. Valeu a pena porque ele estava demonstrando, apresentando pra gente
a grandiosamente formosa prisão de Alcatraz, na visão de Hopi Hari, já que, pra quem já sabe, Alcatraz, ele sim existe, é um local que é nos Estados Unidos, tá? Então fica lá nos Estados Unidos, tem como a gente visitar, mas é só quando você for pros Estados Unidos. E o Hopi Hari trouxe essa imersão pra Hora do Horror. Já para o circo, eu achei que faltou monstro, eu achei que faltou aí um tempero, porque desde o ano passado eu percebi que eles estão querendo aumentar o túnel, diminuindo os personagens do túnel, tirando a imersão de medo, né, aumentando luz no túnel, não sei o porquê, mas eu senti que dessa vez tá muito colorido pra algo que não deveria ser muito colorido, né? Assim, tem que ser colorido porque é circo? Sim, mas com um tom macabro. Vamos dizer assim que o tom que seria muito legal seria o estilo do It, né? Você vê que é um filme que tem coloração, que é colorido, mas ele tem aquele tom macabro. Não tinha esse tom macabro no primeiro túnel, tá? Faltava monstro, mas aí essa parte eu meio que eu falei, vou deixar em aspas, ênfase assim, porque eu tenho que ir em outro dia que não fosse a estreia, tá? Eu fui na estreia pra saber como que era o tema, pra saber como que tava tudo, aquela pegada de Hora do Horror, mas eu vou pegar um outro dia, tá? Meu planejamento é ir mais 4 vezes. A última, lembrando, vai ser o encerramento pra ver se vai ter um pocket show do Hopi Night, porque uma das coisas que eu mais espero é que eles possam trazer um pocket show do Hopi Night, já que eles trouxeram o pocket show da Hora do Horror e eu não tava lá pra assistir. Mas, enfim, meus amores, quero ver como que vai ser a pegada dos outros meses, dos outros dias, pra ver qual que é a diferença, se adicionou monstro, se adicionou medo, se adicionou mais alguma coisa, porque na estreia tudo ainda tá muito novo, ainda tem muitos monstros, ainda tem coisas que eles estão construindo, né, terminando de fazer. Porque na corrida para a Hora do Horror, às vezes eles têm poucos meses ou pouco tempo para construir, tá, pessoal? Mas nessa ocasião, realmente, eu falei, vou deixar em ênfase, vou em outro dia pra ver como que tá agora os túneis, né? Mas de primeira mão, assim, o primeiro túnel, eu achei que tinha muito pouco monstro. Achei que tinha muito pouco monstro. E tava com um ar mais alegre, mais colorido do que macabro. Então, assim, foi legal. Me senti num túnel. Ok, que tinha umas partes ali que deu um ataque ali de dor de cabeça, né? Que tava um putz, tudo colorido. Mas era o efeito, né, de um picadeiro, o efeito mais ótico que eles queriam dar. Já o segundo, que é o cativeiro, tá, gente? Gente, eu fui pro cativeiro e eu falei, o primeiro já não foi muito bom, vamos ver como que é o cativeiro. Assim, o cativeiro me animou muito mais do que o primeiro, que era o picadeiro, que tinha que ser o grandioso, né? A estrela do show. E não me cativou. O picadeiro, sei lá, não sei o que aconteceu, não sei por que a grande tenda não teve toda essa estrela, né? Talvez, como eu disse, por causa de falta de ser macabro, uma energia mais, tava mais animada do que tenebrosa, acabou que eu fiquei, ok. Mas já o cativeiro, gente, de primeira mão, eu entrei, a gente entrava como se fosse uma casa, né? Gente, me deu um nó no estômago quando eu entrei naquela casa. Me deu um bagulho. Tipo assim, eu vou falar de verdade. A personagem que tava lá, que nem fingindo ser uma criança, que nem na época do Alcatraz, que nem no orfanato, né? Que eles pegaram atores mais baixinhos pra fingir que eram crianças. Então, assim, eu fiquei meio que olhando assim, eu caguei pra personagem, porque a atmosfera dos primeiros cômodos me deu um grande nó no estômago, né? Então, assim, essa sensação que eu queria ter lá no picadeiro, de ter um medo, um nó do estômago, não saber o que tava, mas me deu um negócio, né? E eu fiquei feliz de ter dado o negócio, porque há muito tempo que eu entrava nos túneis e nada, tipo, me cativava. Eu mais me divertia, via a estética, ficava bonito. Porque, querendo ou não, mesmo os túneis sendo bonitos, eu tava tipo assim, cadê a essência do medo? Cadê o bicho pulando na minha frente falando bu, entendeu? Só me assustando. Então, assim, me deu aquele nó no estômago, um negócio assim no estômago. Só as primeiras salas, que era uma casa.
Aí as outras, meio que foi como se eu estivesse num laboratório. A sensação é como assim, fosse laboratório de carnificina, deu uma pegada ali de epidemias. Aí eu fazia uma piada ou outra, porque tinha alguns móveis assim que eu falava, nossa, meu pai comprou, tem um igual, não sei, eu falava piada. Porque assim, gente, eu senti que os mons, não que os atores não estavam preparados, mas eu senti que eles não estavam quentes o suficiente para assustar, né? E quando a gente fala quentes o suficiente, é que eles não estavam lá no pique pra pegar, pá, e assustar. Eles estavam tentando, só que é como se não tivesse ali, entendeu? Tava a ideia. Um exemplo que eu dou, gente, é o Catacumbi, que eu fui, né, no Catacumbi, né, foi um dos últimos brinquedos que eu fui. E, gente, querendo ou não, o Catacumbi, mesmo reformulado, mesmo sabendo que eu ia ver os mesmos monstros, e olha que eu acho que foi 2 que estavam lá, porque o restante da maioria, gente, devido ao horário, vai se arrumar pra Hora do Horror. E tudo bem. Gente, no Catacumbi, que eu já sei a caminhada, eu já sei quais são os monstros, eu já sei onde eu vou levar susto, eu levava susto de besteira. Eu tava levando susto idiota de besteira. Era isso que eu queria nos túneis, coisa que eu não tava levando, coisa que não tava acontecendo. Eu acho que foi 2 vezes que eu tive esse susto de besteira. E eu tava levando no Catacumbi mais susto que os túneis. E assim, não devia acontecer isso. Devia ser o contrário, né? Eu não levar tanto susto no Catacumbi e nos túneis eu levar susto a ponto de eu sair rindo que nem uma retardada, entendeu? Meu Deus, eu sou idiota, eu sou burra pra estar levando susto de monstrinho, né? Sabendo que eu sei que eles são atores, né? Mas eu não tava levando, né? Eu tava levando de um ou outro, mas é tipo assim, foi muito raro. E pra você ter noção, eu levei mais susto no cativeiro do que no picadeiro. Então assim, talvez seja bom o Hopi Hari aumentar a quantidade de personagens nos túneis e diminuir nas ruas, sim. Ou fazer aí um budget para aumentar a quantidade de monstros nos túneis, né? Fazer uma contratação maior e deixar a quantidade do pessoal nas ruas. Ok? Lembrando que o Hop, tá, pessoal, trabalha com 150 atores extras na Hora do Horror. Então, depende aí do que o parque possa aí, né, fazer. Porque eu lembro que teve um ano que ultrapassou 150 atores, né? Não vou lembrar, então pode ser que eu esteja enganada? Pode, mas eu lembro que teve um ano que teve mais atores do que Espaço pro Túnel, né? Teve mais atores, ok? Ok, então vamos lá. Depois de toda essa aventura nos túneis, que foram só 2, eu aproveitei, né? A Fê já tinha ido embora, os meninos aproveitaram, fui pro meu lado, né? Porque o tempo que a gente levou foi realmente uma meia horinha, né? De 1 hora, meia horinha pros túneis. Foi basicamente isso. Foi o tempo de a gente ver os túneis e ir pro palco pra finalização. E, gente, o encerramento é praticamente a abertura do Circo dos Horrores de 2009. Eu chorei que nem criança, porque, querendo ou não, eu não pude ver a abertura pessoalmente do Circo dos Horrores, porque na época eu ainda era muito criança, eu não tinha a pegada que eu tenho agora, mas só de poder ver o que eu via na internet, os vídeos da abertura ali, foi muito maravilhoso. E seria mais maravilhoso ainda se o próprio Mr. Freak, feito pelo Eduardo Drigo, aparecesse do nada e fosse fazer a performance como o Mr. Freak, só nessa edição, né? Seria maravilhoso. Seria, tipo assim, inesquecível. Claro que teve uma outra coisinha que eu fiquei chateada, que nem... Eu queria que o personagem que tava fazendo o Mr. Freak fizesse um walking do Michael Jackson, porque seria simbólico. Porque, pra quem não sabe, 2009 foi a época que o próprio Michael acabou falecendo, acabou nos deixando. E foi um momento simbólico, né? Que eles fizeram toda a abertura com a música do Michael. E seria legal, coisa que ele não fez. E tudo bem, assim, claro que pra mim seria muito legal se ele pudesse fazer essa homenagem novamente, já que se a gente for fazer a contabilidade, já são aí quase 20 anos que estamos sem o Michael, né? Quase, hein, galera? Não me crucifiquem.
e seria muito, muito especial. Mas, ok, que tem coisas que a gente não pode exigir, mas foi maravilhoso rever, né, a abertura do Circo dos Horrores no encerramento do Circo dos Horrores, a origem. E era cada detalhe que a gente ficava, meu Deus, que lindo, que especial, meu Deus do céu, para! Eu tava chorando, gente. Querendo ou não, foi especial. E depois daquele encerramento, fomos embora, né? Eu vi Demont, né, se agarrando ao Mr. Frake e o Devil indo atrás do antigo Mr. Frake, do pai do Mr. Frake. Então, assim, foi muito especial, tá? Vamos lá para os detalhes finais aqui da nossa review, né? Porque foi tudo isso que eu vivi no dia 15. Bom, sobre os personagens, tá? Eu acho, sim, que o Hopi Hari focou tanto em trazer o Circo dos Horrores, que ele trouxe palhaços icônicos, mas não precisava trazer. Dois exemplos que eu acho que não precisava, assim, porque eles eram exclusivos de um evento, porque pra mim seria desnecessário trazer eles, mas eles trouxeram. O Palhaço 13 e o Palhaço Bambolê. Gente, esses dois não precisavam voltar para o evento do Circo dos Horrores. Por quê? Eles são exclusivos da loja de brinquedos. Eu acho que não precisava trazer eles. Eles são brinquedos, né? Na nossa concepção, eles são palhaços, mas feitos, né, brinquedos. Então, pra mim, não precisava trazer o hype do Bambolê novamente, porque o Bambolê foi sim um personagem muito hypado pra Hora do Horror da loja de brinquedos, mas não precisava. Que nem o Palhaço 13, que foi interpretado pelo Eduardo Drigo, outro personagem muito icônico, mas era outro que não precisava também trazer. Bom, no caso do Devil, tá? O Devil, ele é um personagem muito importante pro enredo da história do Circo dos Horrores. A gente entende o motivo do porquê que o Devil, ele é importante, tá? Achei o personagem muito bonito, achei a maquiagem bem pá. E ele contrasta com o Demont, né? E, gente, a Circo dos Horrores não é Circo dos Horrores sem o Demont, que é um palhaço muito icônico, que já participou da Hora do Horror, de outras Horas do Horror também, tá? E ele é, sim, muito importante pro enredo e acho essencial. Os dois, gente, só os dois, sendo eles como eles são, seria maravilhoso só eles serem os principais palhaços do Circo dos Horrores. Claro que eles começaram a implementar um monte de palhaço junto, mas a gente, ok, né? Cada um deles tem o seu dono, o Demont é do Mr. Frake, o Devil é do pai e vô do Mr. Frake, e eles são responsáveis, né, para o enredo da história. O Donatello, gente, o Donatello, assim, achei a história do Donatello da hora, né, eu amo o Donatello, ele tem um carisma. Só que, na minha opinião, ele não tem espaço. Eu acho que nenhum desses três, que são, vamos dizer assim, os palhaços principais do enredo do Circo dos Horrores, que é o que eu percebi, eles não têm o momento deles, né? O Donatello tem o momento dele, mas quando toca Lady Gaga. Mas eu não vejo ele sendo o papel principal, aparecendo. Eu acho que deveria, sim, ter um pré-enredo, né? Uma pré-apresentação do porquê, né, o Donatello apareceu nesse circo. Porque a gente só sabe quem foi para o show, o Pocket Show, né, da Hora do Horror, sabe por que que o Donatello apareceu de repente nesse circo, por que que ele veio pra essa Hora do Horror. Quem não foi acaba tipo, tá, por que ele tá aqui? Porque muitos não são que nem a gente, que é Hopi maníaco, que conhece a história, que vai para o Hora do Horror. Então muitos que só vão uma ou duas vezes meio que falam, ué, de novo você tá aqui? O que você tá fazendo aqui? Entendeu? Que é uma coisa que eu vi muita reclamação já lá nos fóruns, nas páginas. E pra quem já entende um pouco da história, vai entender por que o Donatello apareceu. Porque muitos, né, dos bobos da corte que eram da antiga Hora do Horror, no caso, eles foram trazidos para o Circo dos Horrores. Só isso que vocês devem saber, tá? Porque é isso que apareceu no Pocket Show, ok? Que é uma coisa que eu fui atrás,
pesquisei. Então ele foi atrás, né? Porque, se eu não me engano, pelo que eu entendi da história, claro que eu vou ir atrás a mais e vou trazer pra vocês, o Devil, ele foi meio que uma porta principal para que ele pudesse buscar, né, personagens de outras eras, trazer monstruosidades de outras eras para o circo, ok? Então, o Devil foi o responsável para que o circo acontecesse. E o Demont, para quem conhece a história do circo lá atrás, em 2009, foi a destruição, vamos dizer assim, o motivo do porquê que o circo acabou sendo finalizado, ou acabou acontecendo tudo que aconteceu em 2009, beleza? E, bom, num papel assim geral, nenhum nem outro brilhou mais, nenhum nem outro teve papel importante, nenhum nem outro tava muito assim, né? Todos estavam ali. Para a antiga guarda, tínhamos ali o Demont. Para o pessoal novo, né, que tava já acompanhando toda a Hora do Horror, desde o ano passado pra cá, tínhamos Donatello. E para os novos, né, que estão acompanhando o circo, né, agora, a nova Hora do Horror, temos aí Devil, né, vamos dizer assim, que o Devil é para o pessoal novo que nunca foi para a Hora do Horror, o Donatello pro pessoal que veio do hype do TikTok, e o Demont, gente, ele é um palhaço que já tá há muito tempo escrito nos nossos corações, que ele já faz uma história grandiosa aí para a Hora do Horror, tá? Então, em geral, esses personagens é o que a gente vê. Mr. Freak e o pai barra avô do Mr. Freak, tá? Eu posso estar errada, mas depois com o vídeo de história eu vou acertando. Eles são importantes pra história? São, porque um conta o passado e o outro o presente barra futuro, né? Porque, querendo ou não, como eu já falei, a abertura fala o motivo do porquê que o circo foi criado. E o encerramento, toda a parte do 2009, né? Então, meio que os dois se ligam, né? Então, é uma junção. Por isso que eu falo que o circo desse ano, ele se interliga com o de 2009. Ele é a junção dos dois. Porque um é o começo da história e o outro é a finalização de tudo, né? Já que quem participou lá do circo de 2009, né? A Hora do Horror daquela época, sabe que o Demont acabou morrendo lá, ok? Ok, mas lá no último dia, tá lembrando que o Hopi Hari tem sim essa pegada de no último dia, no encerramento, eles mudar todo o encerramento pra algum motivo. Vamos ver esse ano se eles vão fazer essa palhaçada, porque eu quero muito. Mas, no geral, dos personagens, eu achei que nenhum nem outro brilhou mais. Senti falta de uma pegada mais forte do Demont, tá? Eu acho que o ator que tá fazendo o Demont não tá tendo uma pegada muito forte. Eu quero ver o Demont realmente, a pegada do Demont. O Donatello, ele é um amor de pessoa. E só um adendo, que teve um momento que eu tava lá no cativeiro e eu vi o Donatello passando. Ele foi, acho que, fazer alguma brincadeira, assustar a moça do nosso lado. Ele bateu com tudo, assim. Gente, eu juro pra vocês, era um momento que eu não devia rir, mas eu acabei rindo. Eu acho que ele ficou meio constrangido. E eu, assim, se o personagem que faz Donatello ver meu vídeo, que é muito difícil, peço até desculpas. Essa é a minha reação, mas foi muito engraçado, tá? E, querendo ou não, quero muito poder chegar perto do Donatello pra tirar uma foto, pra conversar, pra fazer alguma coisa, pra ver ele fazendo. Gravar ele pra mostrar pra vocês, porque, querendo ou não, quando eu tava na Hora do Horror do ano passado, eu não tive essa oportunidade de chegar perto dele. Mas esse ano, meu objetivo vai chegar perto do bichinho pra gente tirar pelo menos uma foto, porque a gente ainda tem setembro e outubro. Até lá tem chão, né? E, querendo ou não, gente, o Devil é um dos personagens, assim, ele é bom, ele é um personagem bom, mas ele não é um personagem cativante, tá? Não é que nem o Demont e não é que nem o Donatello, né? Que são cativantes. Mas ele tem um papel importante. Vamos ver até lá como que ele vai ser, porque a gente ainda tem chão para a Hora do Horror. Bom, no geral, pessoal, assim, de toda a Hora do Horror, o Hopi Hari, ele foi pra safe zone dele, né? Foi pra área de conforto deles. E, querendo ou não, eles meio que acertaram. Novamente eu vou falar pra vocês, não é uma Hora do Horror impactante como foi Alcatraz, tá?
Então, assim, querendo ou não, novamente o nosso ranking da Hora do Horror, ela está sendo modificada. Em primeiro lugar, Alcatraz. Em segundo, Circo dos Horrores, A Origem. E terceiro, Epidemias. Gente, nunca pensei que eu ia mudar novamente o meu ranking. Gente, Epidemias, que era o meu favorito, tá indo pra terceiro lugar. Eu estou impressionada. Parabéns, ó. Circo dos Horrores, ele está de parabéns pra minha pessoa, sendo mesmo, né, pra estreia, né, vamos dizer assim. O Circo dos Horrores, ele conseguiu aí abater um pouco a epidemia, já que ele tá trazendo um tema que acaba cativando a gente. Por isso que eu falo, eles foram pra zona de conforto deles, eles foram pra algo que eles já sabem que dá certo e tá dando certo, pra mim, na minha visão. Claro que pra muitos que não entendem a história, que não foi atrás do ARG, que não foi atrás da história de 2009, vai se sentir meio confuso de tanto palhaço, porque Donatello tá aqui, não sei o que. Mas pra quem participou do ARG, do Circo dos Horrores, pra quem participou da história, pra quem sabe um pouco da história de 2009, pra quem foi atrás do ARG desse ano, pra quem foi pra história, né, da Hora do Horror desse ano, pra quem participou, pra quem conhece os personagens, pra quem entendeu todo o enredo, vai saber do porquê o Donatello tá ali, né? E principalmente para quem participou do Pocket Show desse ano, no último dia do Hope Night. Porque foi importantíssimo para entender por que ano passado eles foram capturados e esse ano eles foram trazidos, né? Foram amarrados e colocados no palco da Hora do Horror. Bom, gente, eu já me estendi muito. Tomara que vocês tenham gostado, né, da minha review. Pela primeiríssima, na verdade, segunda vez, né, eu estou modificando aí meu ranking dos melhores Horas do Horror. E futuramente terei que fazer um novo vídeo dos melhores Horas do Horror, né, meus top 5. Porque, né, pela segunda vez, uma Hora do Horror que eu não sabia se ia dar certo, a Hora do Horror, mas deu. Está aí modificando meus pensamentos, né? Tô gostando. Quero ir de novo, né? Novamente, eu acho que de todos, esse é o que eu quero repetir, a Hora do Horror, pra poder visitar e ver realmente os personagens. Bom, meus amores, vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos e comenta aí o que você tá achando da Hora do Horror, quando que vocês vão, e tomara que seja no mesmo dia que eu vá, né? Pra que a gente possa tirar foto, gravar junto. E é isso. Um beijo! E até os próximos vídeos!